TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda terça nós estamos ao vivo a partir de 9 da noite. A nossa reprise é no sábado, a partir de 1 da tarde. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que o Amostra Grátis da Saúde seja ao vivo, nessa interatividade com o público que nos acompanha da sua casa. Ao vivo é muito bom para quem apresenta, para quem é entrevistado e para você que está nos acompanhando. Nesta terça-feira que fez muito calor em Divinópolis, viveu um dia quente. Termômetros bateram perto de 32 graus e a previsão é de mais calor para os próximos dias e não há uma chuva, pelo menos muito forte, prevista. E nessa terça-feira, que é a última de fevereiro, já estamos nos despedindo do segundo mês de 2023. Eu vou apresentar agora o meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez ao vivo no estúdio da TV Candidez, pela primeira vez numa entrevista ao vivo, eu recebo o médico cirurgião plástico, Dr. Antônio Ricardo Duarte. Doutor Antônio Ricardo, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez do programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite a todos, boa noite Samuel, boa noite TV Candidez, boa noite a todos os telespectadores do programa Amostra Grátis. Estamos juntos aí para responder todas as dúvidas. Doutor Ricardo, em nome da TV Candidez aqui, eu quero aqui agradecer a sua presença, mandando um grande abraço para toda a equipe do Complexo de Saúde São João de Deus. Muita gente nos acompanhando, especialmente lá Elis Regina, que sempre nos acompanha, o Rubens e toda a equipe. E agradecer você por essa confiança de estar aqui conosco ao vivo, trazendo essas informações importantes sobre a questão da cirurgia plástica. A gente está falando vai falar sobre abdominoplastia, prótese de silicone, vai falar também, evidentemente, sobre outros assuntos, como a lipoaspiração. Essas são as cirurgias mais comuns e, além dessas, quais são as outras mais requisitadas para a gente começar e dar o pontapé inicial nesse nosso bate-papo? Doutor Antônio Ricardo. Samuel, hoje praticamente 100% das pacientes que nós atendemos no consultório, que buscam a gente, vamos falar entre 80% e 100%, estão focadas ali no contorno corporal, lipoaspiração, prótese mamária, mastopexia, aquela retirada de pele da mama ou não, ou abdominoplastia, com ou sem definição, na lipoaspiração. Então, esse é o principal foco nosso atualmente nos nossos atendimentos. Ô Ricardo, como é que é essa primeira abordagem com a cliente, com a paciente, quando chega no consultório? Eu imagino que ela já chega com um desejo total e absoluto, né, daquele corpo escultural e querendo fazer aquela prótese da maneira como ela enxerga. Nem sempre vai dar para fazer a que a paciente está pedindo, é dessa forma? Como é que é esse bate-papo, como é que é essa conversa inicial nessa primeira consulta? As pacientes chegam com a expectativa sempre alta. A expectativa ali no primeiro atendimento, ela é muitas vezes desproporcional com a realidade. Então a gente tem que sentar ali, conversar na hora da consulta. Nosso atendimento às vezes chega a 2 horas. Então, na clínica ali, o atendimento, ela primeira passa, antes de chegar em mim na consulta, ela vai passar ali no atendimento com o nutricionista, vai ser realizada uma bioimpedância para avaliar a distribuição de gordura corporal, onde tem mais gordura, se é gordura visceral, se é gordura ali em determinada região do corpo. Depois desse atendimento, ela vai passar comigo, nós vamos discutir ali as expectativas, se são reais ou não.
e depois ainda vai ter um atendimento na fisioterapia e às vezes até um atendimento psicológico para ver as condições dessa paciente de ser submetida a uma cirurgia. A maior parte dessas pacientes, claro, vão proceder, seguir o tratamento para a cirurgia, mas algumas delas têm que entender que o tratamento na cirurgia plástica, o procedimento cirúrgico é apenas uma das etapas do tratamento dela. Não é um procedimento milagroso que vai ali, faz a cirurgia e resolve. Nós precisamos da avaliação nutricional, nós precisamos de atividade física, nós precisamos de mudar os hábitos de vida, às vezes para colocar a cirurgia plástica como sendo apenas ali a cereja do bolo, como estímulo para a pessoa mudar, fazer a mudança de hábitos de vida dela. Então, nem sempre copiar traços corporais, por exemplo, de celebridades, ou até mesmo que deu certo numa determinada paciente, numa mulher, e às vezes a outra chega e fala, eu quero daquela maneira. Nem sempre isso vai ser possível. Esse é o grande problema da atualidade, né? São as redes sociais que trouxeram para a gente uma grande visibilidade ali de celebridades, os sonhos deixaram de ser palpáveis ali. Olhar a grama, em vez de olhar a grama só do vizinho, ali o cachorrinho do vizinho, você vai passar a olhar a grama da casa lá de Beverly Hills. Então, os sonhos aumentaram demais. Então, as celebridades, elas viraram foco das pacientes muito distantes. E outro problema é aquela questão do filtro do Instagram, né? O filtro do Instagram, o filtro de todas as redes sociais. Muitas pacientes chegam para a gente na consulta, mostra ali aquele filtro, fala, quero uma prótese igual a essa aqui, dessa celebridade que colocou. E muitas vezes aquilo ali é um efeito de computador ali que incoerente com a realidade. E outra coisa é que as celebridades vivem de mostrar o corpo, vivem daquilo, então elas praticam atividade física, muitas vezes elas vivem um estilo de vida que é incompatível com a mulher comum aqui, que tem 2 filhos, que trabalha todo dia, que vive uma rotina que é completamente irreal com a celebridade que vive em função de mostrar o corpo, né? Ou seja, o ritmo de vida dessa pessoa que está se mostrando na rede social é muito diferente do que quem está desejando aqueles traços, né? Exatamente. Então, Ricardo, existe uma idade certa para se fazer a cirurgia plástica? Por exemplo, não se faz cirurgia com determinada idade ou se faz apenas acima de determinada idade? Como é que é essa avaliação? Até envolve uma questão de ética médica, penso eu, não sei. Você pode responder para a gente? Não, claro, a cirurgia pode ser realizada, depende, claro, da cirurgia, né? Tem criança que faz cirurgia plástica, por exemplo, de otoplastia, para corrigir a orelha em abano, que pode ser realizada a partir de quando a criança passa a se queixar daquilo. Pode ser realizada em ambiente hospitalar, ali, com sedação. Pode ser realizada também algumas cirurgias em pacientes idosos, desde que a saúde esteja ali controlada, desde que se cuide. Mas eu vou te falar que hoje no nosso consultório, mais de 80% das nossas pacientes é ali aquela mãe de 2 filhos que cuidou das crianças e a partir do momento que viu ali os filhos crescendo e já retornou às atividades de vida normal, a mãe passou a se olhar no espelho e percebeu que aquele corpo não era dela, que aquele corpo estava incompatível, mas que ela já tinha resolvido ali, já criou os filhos, né? Então passa a se virar e olhar para si e busca a gente no consultório com uma ajuda para retomar a autoestima. Então, a faixa de idade que a gente atende ali é entre 25 e 40 anos, 45 de idade, como a maior parte dos atendimentos, uma vez que ela se enquadra nesse contexto ali de mãe de 2 filhos, 1 filho, 2, porque é difícil a mãe retomar o corpo ali depois de uma gestação, até vai, porque ele controla com atividade física, alimentação, mas 2 filhos já fica difícil de regredir ali o abdômen, a mama, às vezes não consegue aquilo. Então recorre a gente ali na cirurgia plástica e a gente apresenta um monte de tratamento para ela, além da cirurgia plástica, né, que é aquilo que eu falei, a mudança de estilo de vida na nutrição, na mudança de hábitos de vida em geral. Doutor Ricardo, eu fico pensando, depois de uma cirurgia plástica, depois de toda a recuperação, como é que essa paciente volta ao consultório? Ela volta feliz, ela volta alegre, ela volta agradecendo e, digamos, com uma autoestima também mudada? É por aí? Muitas das vezes você recebe esse feedback? É muito intenso o dia de retornos nossos na clínica. A gente separa um dia inteiro ali para a gente atender só os retornos. E o feedback é muito positivo porque a mudança na realidade de vida de cada pessoa, na mudança de autoestima, é muito grande. A gente costuma até brincar que a taxa de divórcio no pós-operatório é muito grande porque as pacientes elas passam aquela palavra batida hoje em dia, né, que é o empoderamento. A mulher passa a se sentir empoderada e acaba concretizando algumas decisões que às vezes estava ali pendente, estava decidida, na verdade, já a divorciar, mas ali toma aquela decisão
Em contrapartida, tem aqueles casais que já vivem bem, que já são felizes, a cirurgia plástica transforma completamente a vida dessa mulher dentro de casa. E, na verdade, e nós homens que estamos aqui conversando sobre cirurgia plástica, é uma coisa que a gente tem que pautar, né? A mulher manda na casa, a mulher ela é dona do lar ali e o astral da casa é comandado pela mulher. Pô. Se a autoestima da mulher não vai bem, a casa não vai bem, o astral está mal, os filhos vão mal, então está tudo ruim. Quando a mulher vai bem, e a gente vê essa transformação acontecendo no nosso dia a dia, a mulher transforma todo o lar. Então os filhos ficam bem, o marido às vezes passa a fazer atividade física, passa a mudar a alimentação dele, às vezes procura a gente para fazer uma cirurgia, porque a mulher mudou todo o astral ali. Então, realmente é transformador, eu diria. E para a gente finalizar esse primeiro bloco, a cirurgia plástica, ela continua ainda sendo mais adequada para as mulheres? Os homens também têm procurado essa questão da cirurgia plástica? Na verdade, tanto os homens quanto as mulheres podem se submeter ao procedimento cirúrgico. Mas a questão da autoestima ligada à estética, ela é historicamente mais ligada à mulher, né? Então, nas clínicas de cirurgia plástica, normalmente o atendimento é mais feminino. Mas as cirurgias também podem ser realizadas em homem, tanto faz assim o procedimento. Bacana, para você que está acompanhando a TV Cand 10, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 28 de fevereiro, muito calor em Divinópolis hoje. Você pode continuar enviando a sua pergunta, 999-326228. Com muito prazer, eu estou recebendo aqui pela primeira vez, é a primeira entrevista do Dr. Antônio Ricardo Duarte, hein? E ele escolheu aqui o Amostra Grátis da Saúde, eu fico muito feliz para isso. Nós estamos ao vivo, você pode continuar mandando a sua pergunta. Daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399. Perda de audição faz perder interações com as pessoas e as coisas em sua vida diária. Uma frustrante e desgastante experiência. O caminho para uma melhor audição não tem que ser complicada ou confusa. Deixe a Clínica Audição em Foco recebê-lo para um mundo de melhor audição. Você pode ligar e marcar uma avaliação sem nenhum compromisso. Oferecemos preços competitivos com base em características desejadas, seu estilo de vida e orçamento. Clínica Audição em Foco. 3222-4088. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. O Túlio vai colocar uma foto para a gente aí. Deixa eu mandar um grande abraço para o Dr. Gustavo Soares, ele que foi eleito primeiro vice-presidente da Sociedade Brasileira da Hérnia da Parede Abdominal. O Dr. Gustavo já esteve conosco, vai voltar em abril, um cirurgião geral, mas ele é voltado para a questão da cirurgia da hérnia inguinal. Um abraço para o Dr. Gustavo Soares. Obrigado aí ao Túlio. Antes de voltarmos com a nossa entrevista com o conceituado cirurgião plástico Dr. Antônio Ricardo Duarte, ele que faz parte também da equipe do Complexo de Saúde São João de Deus, dica de saúde de hoje, eu conversei com o fisioterapeuta, professor e instrutor de pilates da
Fisioesporte aqui de Divinópolis, ele que é o Bruno Mendonça. A gravação foi feita ontem e o Túlio coloca pra gente. E na nossa dica de saúde do programa Almoça Grátis, desta terça-feira, eu vou conversar com muito prazer com o fisioterapeuta, instrutor, professor de Pilates, Bruno Mendonça. Estamos aqui na Fisioesporte. O Bruno, o programa Almoça Grátis, muito boa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do Pilates. O Pilates tem benefícios e que benefícios são esses? Sim, Sr. Samuel, boa noite para o senhor, boa noite a todos do programa. Sim, o Pilates tem benefícios e são inúmeros. Dentro destes benefícios, nós encontramos aí qualidade de vida dentro do Pilates. O paciente que vem com alguma dor, ele trata essa dor. E o Pilates não é só alongamento, não é só usar bola, como nós temos uma imagem do Pilates aí fora, sendo só isso, né? Tanto que a bola no Pilates clássico, a gente nem usa, ela é uma terapia dentro da fisioterapia, mas o Pilates mesmo, a gente usa muito o corpo para o movimento. Então, dentro da capacidade do corpo, nós vamos trabalhar, nós vamos lapidar isso. Então, os benefícios são inúmeros. E a pessoa, ela sai assim, relatando para mim que acabou de fazer exercício, o Pilates está com o corpo leve, está com o corpo... E nós podemos falar também que a questão Pilates, ele trabalha com uma forma também de prevenção? Sim, o Pilates, ele é preventivo, tá? Não é só para remediar, não é só porque o médico indicou, Sr. Samuel. O Pilates, ele é indicado também para a prevenção. Assim como nós temos aí a academia, nós temos a natação, nós temos esportes de luta, o Pilates também ele é para a prevenção. Então nós temos que tirar essa imagem de que só o médico que pode recomendar o Pilates, porque deu vontade de conhecer o Pilates, faça Pilates, ele também serve para a prevenção. E para finalizar essa nossa dica de saúde, qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer o Pilates, e o que vai valer para um também vai valer para outro, na questão do método dos exercícios ou não? Sim, Sr. Samuel, sim. O Pilates, ele é indicado desde a criança aí, que já tem um desenvolvimento motor bacana, ele já tem um movimento adequado, a criança, até a pessoa idosa, e cada um vai ter um tipo de trabalho a ser realizado. Então, por isso que nós temos que ter um trabalho minucioso de avaliação antes de começar a aula de Pilates. Então, é preciso que a gente avalie o paciente, avalie para saber quais que são as suas necessidades e o que a gente pode estar trabalhando com aquele paciente dentro das suas necessidades corporais. Esse foi Bruno Mendonça, fisioterapeuta, professor e instrutor de Pilates. Obrigado por essa participação na dica de saúde do programa de hoje. Obrigado a todos. Um grande abraço para o Bruno Mendonça e toda a equipe da Fisioesporte no Instagram, Fisioesporte Div. Aproveitando aí, o Túlio vai colocar uma foto do fisioterapeuta Henrique Carvalho. Quero mandar um grande abraço para o Henrique. Provavelmente em abril vai estar conosco de volta. Ele esteve conosco aqui em dezembro, respondeu várias perguntas, mas muitas perguntas não foram respondidas. Grande abraço para o Henrique e também para o Bruno. De volta com o meu entrevistado dessa noite, com muito prazer, no estúdio da TV Candidez, eu recebo o médico cirurgião plástico, Dr. Antônio Ricardo Duarte, da equipe do Complexo de Saúde São João de Deus. Ele que atende aqui no Prêmio Tower, Rua São Paulo 335, sala 201. A clínica da cirurgia plástica é uma clínica diferenciada e você vê que também ali o acolhimento é todo diferente, né? Como é que é a história de vida do Dr. Ricardo? Ou melhor, do Ricardo, ainda estudante aqui em Divinópolis. E como é que foi a sua caminhada rumo a querer ser um médico? Na verdade, eu estudei aqui em Divinópolis, saí para estudar, né? Eu sou daqui de Divinópolis, nasci daqui, cresci aqui na cidade, sou apaixonado com essa cidade, quem me conhece sabe disso. E você é de qual região aqui de Divinópolis? Ou a sua família, de qual foi criado em qual região aqui? Família na região do bairro Santo Antônio. Bacana, aqui pertinho. Aqui. Inclusive deve estar assistindo aí, um abraço para todo mundo. Ali do Alto da Goiás, ali mais ou menos, aquela região. Exatamente. Saí para estudar fora, fiz a cirurgia plástica lá na Universidade Federal de Uberlândia, terminei os estudos lá, assim que terminei já voltei para Divinópolis, inauguramos a clínica aí há 1 ano. Em breve aí temos a festinha de comemoração de 1 ano de clínica. Opa, que bacana! E você tem a data aí que ela foi inaugurada? Não, temos ainda não. Qual foi a data de inauguração disso, hein? Me apertou, hein? Final de maio, bacana. Então tá chegando aí já, hein? Que legal, que bacana. Sim. E como é que é a sua avaliação nesse seu retorno para Divinópolis, já como médico especialista na questão da cirurgia plástica?
Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito da região, né? Mas então, Divinópolis é uma região muito focada, sempre foi, né? Focada muito para a região para estética, né? Tanto homens quanto mulheres aqui se preocupam muito com a questão do cuidado pessoal. Então, a cirurgia plástica aqui ainda é um mercado promissor, muita gente abrindo campos, novas áreas aí para trabalhar na região nesse aspecto aí, mas eu ainda acho que Divinópolis tem um campo promissor para essa região aí. A gente está atuando atualmente só no Complexo de Saúde lá de São João, um abraço para toda a equipe de lá. Inclusive lá, no intervalo agora, você estava mostrando propaganda aí da Hiperbárica, né, que é o pessoal da Hiperbárica são nossos parceiros também, que são terapias complementares na nossa cirurgia. Dentro do Complexo de Saúde São João de Deus também, né, que faz toda essa interface aí de prestação de serviço. É um dos pontos positivos da nossa equipe, porque a paciente, ela sai da cirurgia, ela sai do bloco cirúrgico, antes de receber alta no hospital, ela já faz uma terapia hiperbárica, que é uma terapia para oxigenação melhor dos tecidos. E contribui muito. E contribui muito para a cicatrização e o resultado. Estou fazendo propaganda para o 2 aqui. Legal. Um abraço para toda a equipe do Complexo de Saúde São João de Deus. E como é que é trabalhar e operar no Complexo de Saúde São João de Deus? Como é que tem sido essa estrutura? Porque você meio que chegou já pegando uma nova fase do complexo que viveu uma fase de uma crise, digamos assim, no fim de 2015, 2016, e que se agravou muito. Ele chegou já no final de 2016. Como é que está esse aparato hoje? É um aparato que você se sente confortável? Sim, o hospital passou por tempos difíceis aí, mas completamente superado já. A gente voltou, quando a gente começou a atuação da cirurgia plástica lá, essa fase complicada do hospital já tinha passado. Então agora a gente conta com uma estrutura lá, tanto de suporte cirúrgico, de equipamento, funcionários, quanto de hotelaria, né? Então nossos pacientes são internados no prédio novo, num quarto com uma hotelaria que é compatível com os dos melhores hospitais do país. Tem uma suíte VIP lá linda que a gente hospeda os pacientes, então a gente conta lá com uma estrutura respeitável, viu? Gosto muito. Muito bem. No final do programa a gente vai deixar aqui o Instagram, mas eu vou falar que é o @dr.ricardo.plástica. Você está sempre ali gravando um vídeo, né? Interessante, sempre com algumas dicas. Legal, bacana. Segue a gente lá para maiores dicas. Ô, doutor Ricardo, eu estou recebendo aqui já várias perguntas nesse segundo bloco aqui do programa Amostra Grátis da Saúde. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o doutor Ricardo comentasse sobre a questão até quantos dias depois da cirurgia a paciente pode correr algum risco de alguma complicação, seja ela numa cirurgia normal ou até mesmo na plástica. A telespectadora que não quis se identificar, não tem problema, o importante é que você possa participar conosco. Como é que você responde a essa telespectadora? Complicações, riscos cirúrgicos, toda cirurgia, seja ela mínima, seja tirar um dente ou seja uma grande abdominoplastia, toda cirurgia ela envolve riscos. Cabe ao paciente escolher um profissional credenciado, uma instituição de saúde credenciada, igual no caso da gente, né, credenciado na cirurgia plástica, credenciado no Complexo de Saúde São João de Deus. E complicações pós-operatórias qualquer cirurgião tem, né? Então, um professor costuma dizer que existem só 2 tipos de cirurgião que não tem complicação. O mentiroso, que não é nosso caso, e o que não opera, que também não é nosso caso, que a gente tem um volume cirúrgico bem respeitável. Então, complicações a todo mundo sujeito a ter. Na cirurgia plástica, esse índice de complicação é minúsculo, porque é uma cirurgia limpa, uma cirurgia controlada, uma cirurgia que a gente prepara a paciente antes para ser submetida à cirurgia, né? A gente não chega operando de urgência, como é no caso de um trauma ou uma outra situação. Então, os riscos são muito reduzidos nessas situações aí, principalmente em pacientes que se cuidam, né, poxa. Ou seja, não é só uma questão, o resultado positivo de uma cirurgia, e seja ela plástica ou qualquer outra, tem muita participação do paciente no pós-operatório, né? Ele deve ter um comportamento muito coerente com aquilo que precisa ser feito nos primeiros dias ou nas primeiras semanas, é por aí? Sim, a gente costuma dizer que uma lipoaspiração, uma abdominoplastia, que são as cirurgias mais comuns, ela não se sustenta se a paciente não mudar o estilo de vida dela, não entrar para uma atividade física, entrar para um controle nutricional adequado. Lipoaspiração, por exemplo, em alta definição, é muito comum em pacientes mais jovens. Às vezes adolescente quer fazer uma definição bonita ali no abdômen e realmente fica muito bonito. Aí cabe à paciente manter aquilo, porque tem muita gestação, às vezes, que é pós a lipoaspiração. A engravida, pergunta se o resultado, às vezes, se mantém depois da gestação. Depende exatamente da paciente, dos cuidados que a paciente vai ter. Recentemente teve casos aí famosos aí de pacientes mostrando lá a barriguinha pós-gestação,
mulher aí de um cantor sertanejo famoso, mostrou lá o abdômen e realmente fez sucesso, pô. Pós uma gestação, pós 2 gestações, se não me engano, uma lipo de definição. Mas é uma pessoa que se cuida muito, faz muita atividade física e muitas vezes a gente encontra no consultório pessoas, aquela primeira pergunta que você fez, né? Gente que quer um resultado ali parecido com a pessoa em questão, mas não se cuida, não faz atividade física nem nada. Então, após gestação, a pessoa perde o resultado. No primeiro bloco você falou muito en passant a respeito da questão desse atendimento que não envolve apenas o cirurgião plástico. Eu queria que você detalhasse um pouco mais como é que é composta essa equipe multidisciplinar e qual que é a importância que ela tem na vida da paciente e até mesmo na questão do pré-operatório. Sim, lá na clínica a gente conta com psicólogo, a gente conta com fisioterapeuta, que no caso é a Mariana, grande abraço para ela. A gente conta também com a equipe de nutrição. Então, o atendimento em si, quando a paciente agenda uma consulta com a gente, não é como no plano de saúde, que a pessoa pega lá o catálogo, escolhe um nome lá aleatório, vai e consulta lá, às vezes uma consultinha rápida ali para tirar uma dúvida e vai embora. A gente às vezes gasta ali mais 2 horas, 2 horas e meia no atendimento por causa desse fluxo que a gente tem que fazer ali dentro, por causa de um atendimento multidisciplinar, que é muito importante. Então, a gente realiza a bioimpedância em todas as pacientes com a Cibele nutricionista. Então, você pode explicar melhor o que seria a bioimpedância para quem não está muito acostumado? A bioimpedância, ela, na verdade, é uma balança ali que você vai subir nela. Ela tem uma tecnologia mais avançada e ela vai mostrar para a gente não só o peso da pessoa, porque a balança que você sobe ali na farmácia, ela te mostra o peso e pronto. A bioimpedância não, ela vai distribuir para nós ali onde é que fica a gordura, se é gordura visceral, se a gordura é subcutânea, se é a gordura da lipoaspiração ali. De maneira bem detalhada. Isso, detalhada. E vai mostrar para a gente o nível de massa muscular daquela pessoa também. Então, são vários itens que ela discrimina ali que são importantes para a gente no pré-operatório. A Janete Alves está perguntando aqui se existe uma idade máxima para se fazer a cirurgia plástica. A idade máxima varia de acordo com os cuidados que a paciente tem na vida dela. A paciente que não se cuida, às vezes a idade máxima vai ser bem precoce. Agora, se cuidando, não tem um valor ali, um número que a gente pode bater o martelo aqui, não. Depende da avaliação no consultório. Legal essa resposta aí, né? Que fala que todo mundo deve se cuidar, né? Bom. E é interessante um artigo recente que saiu, recente não, deve ter mais de um ano, que mostra, nesse artigo ele conta pra gente que o organismo da gente tende a voltar à pior forma que ele já esteve. Então, se a pessoa às vezes foi um pouquinho mais gordinha ali, o organismo nosso tende a voltar àquela formação se a gente não lutar contra. Então, atividade física, claro que é difícil, é uma situação ali que muita gente não gosta, mas se você pensar nesse artigo, a gente tem que se cuidar de uma forma para a gente não ganhar o peso ali, porque se o organismo, mesmo você perdendo ele, recuperando, fazendo uma cirurgia, o seu organismo vai tender a voltar naquilo depois, naquela fase ruim. Então, é importante que essa fase ruim não seja tão ruim, que às vezes ela seja ali próxima do ideal, que é a medida do IMC que a gente faz, né, do peso corporal. Muito bem, deixa eu abrir aqui mais perguntas. A Marina, do bairro São José. Ô Marina, muito obrigado aí pela sua pergunta. Mariana, perdão, aqui do bairro São José. Deixa eu mandar aqui um abraço para a Mariana. Deixa eu abrir aqui a pergunta. Olá, quantos dias após a abdominoplastia eu posso fazer atividade física na academia? Como é que você responde? Atividade física leve, a gente já começa ali com 20, 30 dias, ela já pode caminhar, primeiros movimentos ali mais leves, mas atividade física com academia pesada, puxar peso, a gente deixa para 2 a 3 meses. A reabilitação pós-operatória é muito importante, a principal pessoa que cuida dessa reabilitação no pós-operatório é a fisioterapeuta da nossa clínica, Mariana, que faz os tapes, que faz toda essa reabilitação. Então, a gente, com esse trabalho em conjunto, multidisciplinar, né, como a gente estava falando, a gente vai liberando a pessoa de acordo com cada caso, mas geralmente entre 2 e 3 meses. Muito bem. Você que está participando pode continuar mandando a sua pergunta, hein? O nosso WhatsApp está aí na tela, que é o 99932-6228. Como é que é o pós-operatório de uma cirurgia plástica ou isso vai depender do tipo de cirurgia plástica? Nós estamos falando hoje basicamente sobre a questão da lipoaspiração, abdominoplastia e também da prótese de silicone. A reabilitação, a recuperação no pós-operatório de plástica, ele tem sido cada vez mais tranquilo
por causa da forma com que a gente opera. A gente não faz mais cirurgias associadas, cirurgias muito longas. Então, aquelas cirurgias de mama com mastopexia, com lipoaspiração grande, de dorso, glúteo, com abdominoplastia, a gente não faz mais. Então, a gente reduziu o tempo cirúrgico e isso propiciou uma melhor recuperação das pacientes, melhor cicatrização. Então, a resposta é que varia de acordo com a cirurgia. A cirurgia de prótese de mama, geralmente a recuperação bem rapidinha, a recuperação de uma semana ali já está voltando para a vida normal, até as cirurgias maiores, com lipoaspiração, abdominoplastia, a recuperação pode chegar a 2 meses, 1 mês ali para voltar às atividades físicas. O Túlio está me avisando aqui que eu tenho que chamar mais um intervalo comercial. Nós estamos ao vivo nessa terça-feira. A Tânia Mendes aqui do centro. Qualquer cirurgia plástica deve se evitar o sol após a cirurgia? Sim, a exposição solar vai causar uma pigmentação ali da cicatriz e vai ficar aquele vermelhinho tão indesejável por todo mundo no pós-operatório. Então não pode pegar sol. Bacana. Olha só, eu vou chamar o nosso segundo e breve intervalo. Você pode continuar mandando a sua pergunta. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399. Perda de audição faz perder interações com as pessoas e as coisas em sua vida diária. Uma frustrante e desgastante experiência. O caminho para uma melhor audição não tem que ser complicada ou confusa. Deixe a Clínica Audição em Foco recebê-lo para um mundo de melhor audição. Você pode ligar e marcar uma avaliação sem nenhum compromisso. Oferecemos preços competitivos com base em características desejadas, seu estilo de vida e orçamento. Clínica Audição em Foco. 3222-4088. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para o Dr. José Lúcio de Abreu Faria Júnior, que aliás atende no mesmo andar aqui do Dr. Antônio Ricardo, né? Meu vizinho. Seu vizinho lá, Dr. José Lúcio, vai estar conosco no final de março. O Túlio tem uma foto dele aí, ele vai colocar para a gente, ele já esteve aqui em outras oportunidades. Dr. José Lúcio, portanto, vai estar de volta agora no dia 28 de março, numa entrevista ao vivo. Nós temos uma foto dele aí, Túlio? Não, né? Perdão. Ele que faltou a foto aí, mas na próxima semana a gente vai colocar. A médica Célia Faria, médica nutróloga, vai estar conosco no início de março. É uma curta chamada e o Túlio coloca pra gente. E em março, o programa Amostra Grátis da Saúde vai falar sobre a questão da parte da nutrologia e as suas ações no ser humano. Com muito prazer, eu vou receber no estúdio da TV Cande 10, doutora Célia Faria. Ela é médica nutróloga. Doutora Célia, programa Amostra Grátis da Saúde, TV Cande 10. O que nós vamos abordar nessa sua primeira participação ao vivo aqui no estúdio? Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos da Amostra Grátis da Saúde. Nós vamos abordar a obesidade, a longevidade, que é o envelhecer com saúde,
e a reposição hormonal. Doutora Célia, no que diz respeito à longevidade, é possível envelhecer com qualidade, com saúde, com acompanhamento da parte da nutrologia? É possível sim, é possível chegar aos 80, aos 90 anos, com saúde, caminhando, fazendo o que você gosta, sem precisar da ajuda de outros. Acompanhamento com as reposições certas, é possível ter saúde lá pelos 90 sem ter que ter a ajuda de alguém. Bom, e uma das questões que é tratada no que diz respeito à saúde pública é sobre a obesidade. E como é que ocorre o tratamento da obesidade? Bom, o tratamento da obesidade, ele é multidisciplinar, tá? Tem a parte da nutrologia, tem a abordagem da saúde mental e tem a nutricionista. A obesidade está muito ligado ao processo porquê que a pessoa come e como ela come. Resolvendo isso, ela consegue ter esse emagrecimento definitivo e até ser uma intervenção cirúrgica. Ok, então, portanto, você não pode perder essa entrevista, a reposição hormonal masculino e feminino, sobre a questão da obesidade e seus tratamentos. E, é claro, a gente vai falar também sobre a questão da qualidade de vida, no que diz respeito à longevidade. Doutora Célia, obrigado por essa participação. Muito obrigada, boa noite. Até lá. Até lá. Muito bem, foi um papo muito agradável com a médica Célia Faria, que vai estar conosco aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Quero mandar um grande abraço para ela e pela confiança acima de tudo. A questão da relação de confiança faz toda a diferença, isso é muito bom. Ô Túlio, a outra chamada a gente vai tentar colocar no próximo bloco, eu te agradeço aí, viu Túlio? Deixa eu voltar aqui com o doutor Antônio Ricardo Duarte, médico cirurgião plástico que faz parte lá da equipe do Complexo de Saúde São João de Deus. A gente está recebendo aqui ele hoje com muitas perguntas, você pode continuar mandando para a gente. O Márcio aqui do centro está perguntando sobre qual que é a principal dica para a cirurgia das pálpebras. Qual que seria a recomendação, se tem alguma idade, enfim, ele quer saber detalhes. Muito obrigado, Márcio, pela sua pergunta. A cirurgia das pálpebras, todas as cirurgias faciais, na verdade, elas aumentaram muito de volume na pandemia, né? Porque a gente passou a se olhar mais na telinha do celular ali, tanto no celular quanto no espelho, né, eu acho. Então, a blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, ela tira o excesso de pele da pálpebra superior e da pálpebra inferior. Pode ser realizada em qualquer idade, desde que tenha essa indicação aí. Cada vez o pessoal mais novo vem procurando por essa cirurgia. Recuperação bem tranquila, ela é realizada com anestesia local e sedação, tira o excesso de pele superior e inferior. A gente fixa o canto do olho aqui na lateral para dar uma rejuvenescida facial. A cirurgia tem resultado muito bom para a autoestima, para a recuperação da autoestima de todo mundo, tanto homem quanto mulher. No que diz respeito à questão da prótese mamária, né, a gente tem aí a questão da mamoplastia de aumento e da redutora. Você pode explicar um pouquinho qual é a diferença das duas e qual que tem sido a maior procura hoje em dia, por exemplo? A cirurgia, na clínica a gente vive ciclos, né? Atualmente a redução mamária parece um boom aí. A prótese é muito comum, mas ela é usada o implante de silicone, ele é usado para mamoplastia de aumento, né, para quem deseja aumentar as mamas. Aí essas cirurgias a gente tem que avaliar pessoalmente para a gente ver se tem que retirar a pele, fazer uma mastopexia ou não. E na redução de mama, que é bem comum hoje em dia, a gente faz técnicas para dar um formato de mama com o colo marcado, mesmo sem a utilização do implante. Então a gente consegue reduzir a mama, deixar um volume adequado, tirar o peso das costas, melhorar a postura, igual eu estou precisando melhorar aqui, sem o uso de implantes. Então isso vem aumentando cada vez mais. Tem uma moda aí do explante, né? Várias doenças envolvidas com relação ao silicone. Então o pessoal se assustou um pouco com isso, então parece que aumentou bastante essa procura por cirurgia sem implante, mas que ainda é alta, né? E seria a pergunta da Maria Antônia. Ela pergunta qual que é a técnica mais comum usada para sustentar a prótese e se essa técnica é usada em todas as cirurgias. Na verdade, a gente faz de rotina essa realização de uma alça de sustentação, na verdade, que a gente faz para sustentar a prótese, porque as técnicas que eram usadas antigamente, como colocar a prótese, o implante por debaixo da pele, ali em cima do músculo, ela tem resultados muito breves, rapidinho ali a pele cede, a prótese cai de novo, o paciente fica insatisfeito. Então, hoje em dia, a gente da mama para deixar bem fixo a prótese para ela não ceder, e uma alça muscular de sustentação, que essa alça
por tempo muito persiste ali com esse resultado. O que acaba cedendo com o tempo é a própria mama da paciente, né, com a pele ali, que acaba, essa cede, essa não tem jeito. Por isso que a gente, na mastopexia, a gente procura retirar o máximo possível de pele que a gente consegue de tecido mamário, para poder deixar o volume da prótese ali, fazendo a definição com o colo bem alto. É possível realizar 2 ou mais cirurgias plásticas ao mesmo tempo? Ou a paciente chega pedindo isso no tempo? Quanto mais cirurgias a gente associa, maior o risco da cirurgia, maior a probabilidade de complicações. Então a gente não procura associar muitas cirurgias, não. Pacientes magras, aquela velha história de novo, né? Pacientes magras que se cuidam, se alimentam bem, que fazem atividade física, essas pacientes a gente consegue associar mais cirurgias porque a gente faz cada cirurgia com menor tempo. Mas pacientes, às vezes, que estão fora do peso e tal, não tem como a gente associar muitos procedimentos. Procedimento de lipoaspiração com abdôminoplastia, procedimentos com mastopexia, com prótese, a gente não costuma associar com abdominoplastia, não, salvo algumas exceções de pacientes desse perfil aí que eu te falei. Muito bem, eu tenho aqui mais perguntas. A Jussara: sou fumante, tenho vontade de fazer uma cirurgia plástica no abdômen, gostaria de saber se tenho que parar de fumar durante algum tempo para o procedimento cirúrgico. Jussara, obrigado pela sua mensagem, bairro Manuel Valinhas. O médico cirurgião plástico vai te responder, doutor Antônio Ricardo Duarte. É uma pergunta completamente incompatível com a realidade, que a pessoa que fuma, ela aparentemente não cuida, não quer se cuidar. Porque ela está colocando ali uma quantidade imensa de substâncias para dentro do seu pulmão ali, e isso vai refletir no resultado cirúrgico, vai refletir em todo o seu organismo, então é completamente incompatível. Se fazer uma cirurgia plástica, que é uma cirurgia estética, para melhora da autoestima, para melhora da qualidade de vida, para trazer ali mudanças de forma que ela vá elevar a autoestima e fazer atividade física e fazer tudo aquilo, e no outro lado, na contrapartida, ela está fumando, então muito incompatível. Primeira coisa, antes de marcar a consulta, parar de fumar, que aí vai chegar lá já melhor para nós, porque senão vai chegar lá e eu vou xingar muito. Muita gente fala sobre a questão dos hipertensos e também das pessoas que têm diabetes. Essas pessoas devem ter uma atenção mais especial na hora de fazer a cirurgia e, mesmo sendo hipertensos e diabéticos, podem passar pela cirurgia plástica? Sim, pode. A gente tem um risco cirúrgico bem criterioso. Todas as pacientes nossas passam com cardiologista, com anestesista antes da cirurgia. Todos os pacientes tem vários exames que a gente tem que ser solicitados. A gente tem que avaliar tudo isso aí caso a caso. Poder operar, elas podem desde que esteja controlado, né? A diabetes, se ela estiver controladinha, com a glicemia ali adequada, a pressão não estiver alta, se tudo estiver bem adequado, poder operar, não tem contraindicação formal para isso não. Mas o ideal, porque a faixa etária de pacientes que a gente opera geralmente são pacientes novas, e se estão hipertensas ou diabéticas, a gente volta na mesma história da paciente tabagista ou da paciente que não se cuida. Muitas vezes essa paciente está diabética ou está com controle irregular da pressão, justamente porque ela não se cuida. Se ela começar a se cuidar, ir para a academia e melhorar todos esses aspectos aí de estilo de vida, muitas vezes a pressão arterial e a diabetes vai melhorar. Então ela vai operar numa condição muito melhor. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber quanto tempo depois a prótese de silicone precisa ser trocada. Margarete, do bairro São José. Obrigado, Margarete, pela sua pergunta. Tem procedência aqui a pergunta dela? Hoje em dia tem procedência porque a pergunta é muito comum, né? Mas hoje em dia as próteses elas não têm que ser trocadas mais por conta do tempo, de 10 anos ali. Que antigamente você colocava a prótese e a cada 10 anos tinha que trocar. Hoje em dia não, as próteses têm essa nova geração, elas não têm que ser trocadas apenas por essa indicação de tempo. Mas acaba que a paciente com 10 anos ali de prótese, acaba que alguma coisa ali ela vai querer fazer. Aumentar, diminuir, tirar. Então, aproveita-se esse tempo para verificar a situação da prótese e acaba trocando. Mas indicação por tempo, não. Pode ficar tranquilo que não precisa voltar por esse motivo, não. Eu queria que você falasse um pouquinho, estou recebendo aqui mais perguntas, sobre essa questão dessa primeira consulta, desse primeiro atendimento, desse acolhimento no consultório. Você falou em torno que é de 2 horas. E parece que é um pouco muito, mas é um tempo necessário aí perto de 2 horas para você conhecer esse desejo da paciente e fazer um raio-x completo, é por aí? É um tempo indispensável. Esse atendimento para a paciente conseguir passar por todas as etapas, por todo o nosso fluxograma e diagnosticar todas as possíveis intervenções que a gente tem que fazer,
ele é indispensável. Então, tem que passar por todos esses profissionais até chegar lá na última etapa, que é a etapa do orçamento, para ela receber o valor da cirurgia. Então, esse tempo ali, ele não tem como a gente tirar de lugar nenhum. É por isso que inviabiliza uma pergunta que é bastante comum, é se a gente atende plano de saúde. Isso, o atendimento tão longo e com tantos profissionais numa clínica que a gente criou para ter esse suporte, ela inviabiliza o atendimento pelo plano de saúde, porque o plano de saúde, como vocês devem saber, ele trabalha com números, né? Então, a paciente tem que ser atendida ali de uma certa agilidade, uma certa resolutibilidade bem rápida para poder sanar os números dos planos, né? Então a gente não consegue fazer isso por causa do tempo que a gente não tem, na verdade. Bacana. O Túlio também avisando aqui que eu tenho que chamar o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouquinho eu estou voltando. A gente vai fazer o último bloco. Vai fazer também aqui algumas perguntas. E é claro, vamos fazer aqui as nossas despedidas com o nosso entrevistado de hoje. Daqui a pouco eu volto. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Perda de audição faz perder interações com as pessoas e as coisas em sua vida diária. Uma frustrante e desgastante experiência. O caminho para uma melhor audição não tem que ser complicada ou confusa. Deixe a Clínica Audição em Foco recebê-lo para um mundo de melhor audição. Você pode ligar e marcar uma avaliação sem nenhum compromisso. Oferecemos preços competitivos com base em características desejadas, seu estilo de vida e orçamento. Clínica Audição em Foco. 3222-4088. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. Já estamos caminhando para o final do programa. Ramon de Assis, naturopata, vai estar conosco em março. O Túlio coloca para a gente a curta chamada. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que acompanham o programa Mostra Grátis da Saúde pela TV Candidez. Sou o naturopata Ramon de Assis e estarei participando do programa ao vivo na terça-feira do dia 21 de março, a partir das 21 horas. E conto com a presença de todos assistindo e participando do programa. Um abraço e até lá. Muito bem, obrigado aí para o naturopata Ramon de Assis, vai estar conosco no dia 21. Deixa eu voltar rapidamente aqui com o nosso entrevistado dessa noite. Nós estamos caminhando já para o final do programa, daqui a pouquinho estaremos encerrando. O programa é ao vivo, dá tempo de você participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Deixa eu mandar um abraço aqui antes de voltar para o doutor Antônio Ricardo Duarte, para alguns amigos da cidade de Gramado que estão acompanhando aqui o programa. Nós estivemos lá recentemente. Deixa um abraço aqui para a Julie, para a Josi e também para o Heraldo Silva, lá do Cacique. Um abraço, Heraldo. Muito obrigado aí pela sua audiência. De volta aqui com o médico Antônio Ricardo. Dá para você explicar para a gente o que é abdominoplastia para quem às vezes não tem um entendimento muito completo? E como é que
é esse resultado para a paciente? Sim, a abdominoplastia é, no momento, uma das cirurgias mais realizadas pela nossa equipe. A abdominoplastia, ela é a cirurgia daquele perfil de paciente que eu descrevi aqui, que é aquela mãe de 2 filhos que passou a se olhar no espelho depois de criar os filhos ali, passou a se olhar e não se reconheceu. Então, as gestações acabam deixando uma flacidez de pele ali abaixo do umbigo. Então, a atividade física acaba que não consegue, mesmo as mudanças no estilo de vida ali, que eu falei 20 vezes hoje, elas não resolvem. Então, é por isso que a paciente acaba marcando a consulta e aparecendo com essa flacidez debaixo do umbigo, um cuidado da pele que está precisando de melhorar um contorno corporal na cintura ali, que às vezes precisa melhorar a cintura, porque a musculatura abdominal acabou se afastando, é a famosa diástase do reto abdominal, né, que é essa musculatura. Então, na abdominoplastia, a gente resolve tudo isso. Faz a lipoaspiração das costas, com enxerto no glúteo, lipoaspiração da cintura, com melhora do contorno corporal. A gente fecha a diástase, amarra os músculos ali, né, falando popularmente, para deixar bem juntinho. E a gente resseca todo esse excesso de pele que tem na parte inferior do abdômen e os resultados são bem satisfatórios e o pós-operatório da cirurgia é bem tranquilo. Muito bem. A Tereza pergunta aqui sobre a questão da lipoaspiração. Se com o passar do tempo, se diminuiu o tempo de recuperação da lipoaspiração. E ela pergunta também sobre a questão das dores. Se é comum, após a cirurgia, a paciente sentir dores. Obrigado aqui a Tereza pela sua pergunta, do bairro São José. A dor no pós-operatório, ela é o item mais relativo de todos, né? Na mesma cirurgia que a gente faz em 2 pacientes diferentes, tem gente que no dia seguinte não tem nenhuma queixa de dor, nada, está tranquila, e outras que precisam tomar medicamentos fortes. Então, a gente já deixa prescrito ali, a gente orienta bem no pré-operatório, a gente já deixa as receitas todas antes, para deixar compradinho todos os remédios, tudo bem encaminhado, para caso sinta dor no pós-operatório, o paciente já esteja bem assistida. Mas não é comum, não é frequente, não. Muito bem. A Maria Veloso do bairro Bom Pastor, prótese de silicone pode correr o risco de estourar e quanto tempo depois ela deve ser substituída? A gente já falou um pouco sobre isso aqui, mas eu estou fazendo aqui a pergunta em respeito à telespectadora. Maria Veloso. A prótese ela não precisa ser trocada mais, né? Igual a gente estava conversando. E a questão de estourar essas novas gerações dessas próteses, a gente, no consultório eu mostro, né? A gente aperta ela ali, a gente pisa em cima, pode passar um carro em cima que ela não estoura de jeito nenhum. E caso ela tenha algum objeto ali, uma agulha, alguma coisa pontiaguda que acaba extravasando ali, a pessoa acha que vai extravasar o líquido da prótese, mesmo rasgando o conteúdo dela, o gel que fica dentro da prótese, ele é tão coeso, ele é tão juntinho ali, que você pode tirar o gel da prótese assim, você aperta, o gel sai e volta para dentro. Então não extravasa conteúdo líquido de forma alguma. Então essa pergunta aí, a paciente pode ficar tranquila quanto a extravasamento disso, isso não procede, não acontece. A Mariana Paiva de Uberlândia está mandando um abraço para você, está acompanhando o programa, só dizer que o doutor Antônio Ricardo é um excelente profissional, parabéns pela entrevista, não sei se você a conhece, Mariana Paiva. Está dizendo aqui que está de Uberlândia, pelo nosso site, acompanhando. Que legal. Tem uma telespectadora aqui que está fazendo aqui uma pergunta interessante. Deixa eu falar aqui, estou recebendo aqui muitas perguntas sobre a questão de valores, muita gente querendo saber de valores. A gente não fala sobre valor aqui, é uma ética da TV Candidez, e muito menos um entrevistado, né, dessa questão de valores. E ela emendou uma outra pergunta, é a Fernanda do bairro Vila Belo Horizonte. Qual que é o prazo entre uma cirurgia e outra que se deve fazer? Depende do tamanho da cirurgia, claro, mas geralmente, aproximadamente 3 meses já dá para fazer a segunda cirurgia. Cirurgias associadas de mamoplastia e abdominoplastia, a gente geralmente dá um intervalo de uns 3 meses para poder fazer uma e outra. Muita gente fala sobre a questão do valor alto, às vezes, de uma cirurgia plástica, mas é bom citar também sobre a questão do nível técnico de segurança. Você pode falar um pouquinho para a gente do que exige desse nível técnico de segurança que esse profissional passa? O valor, a gente costuma, eu até costumo falar muito sobre isso no Instagram, o valor da cirurgia, ele é alto, a gente tem que, além da estrutura da clínica, que a gente conta com esses vários profissionais, mais de 2 horas de atendimento ali no primeiro dia, mas isso aí é o mínimo, porque no pós-operatório, a quantidade de retornos que a paciente tem, toda a assistência que a gente dá para a paciente, todas as pacientes que a gente opera, tem meu número de celular pessoal, pode entrar em contato comigo. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente coloca a paciente no grupo. Você pode falar o número do WhatsApp aqui?
A gente tem, na verdade, é um grupo que a gente coloca e aí a paciente opera e ela participa desse grupo. E no grupo está lá eu, a fisioterapeuta, a nutricionista, ou seja, secretária. É para tirar dúvida mesmo ali de quem passou pela cirurgia. Então, tudo que a pessoa precisa resolver, então a gente resolve ali no grupo. Então a gente tem essa disponibilidade. Então o valor da cirurgia, a pessoa fala, poxa, uma cirurgia, um dia você vai resolver isso. Acaba que é um casamento ali. A gente vai casar com o paciente, a gente fica 6 meses casado, porque os retornos, eles seguem por muito tempo. Muitas cirurgias precisam de refinamentos no pós-operatório, às vezes uma cicatrização, uma lipo que precisa ser ali refinada. Então a gente volta para o bloco cirúrgico, faz, a gente não tem esse negócio de falar, não, realmente vou mexer aqui, às vezes tá bom, a gente vai lá e resolve o problema, não tem. Então o valor, a gente tem que ponderar esse tipo de situação. Ô, doutor Antônio Ricardo, eu estou recebendo aqui também muita pergunta relacionada à questão de outros procedimentos cirúrgicos, né? Principalmente a questão da cirurgia íntima. Não vai dar tempo da gente abordar aqui, mas quem sabe a gente pode voltar a tocar nesse assunto. Além de Divinópolis, você já está atendendo em Nova Serrana também? Você pode falar sobre isso? Sim, Nova Serrana, na verdade, foi uma coisa que aconteceu por acaso, porque os pacientes estão vindo muito de Nova Serrana operar com a gente aqui. Legal, então, é uma questão logística mesmo, para a gente poder ajudar as pacientes de lá, porque a gente tendo um atendimento sequencial lá, a gente vai poder fazer os retornos das pacientes lá também. Então, esse deslocamento no pós-operatório, como é bem chato, a gente entende que o pós-operatório ficar vindo na estrada é chato, a gente vai lá atender, né? A partir de agora, já esse mês a gente já tem atendimentos, os primeiros atendimentos na Nova Serrana. O Túlio, nosso diretor, também avisando que eu tenho que encerrar aqui o programa. Eu queria pedir sempre nesse final, o Túlio vai colocar inclusive o seu Instagram. Pode colocar pra gente, Túlio, que é o dr.ricardo, né, .plástica, não é isso? Isso aí, coloca aí. Como é que você, tá ali, ó, como é que você faz esse fechamento dessa nossa entrevista de hoje? O que é de mais importante dentro de cirurgia plástica? O que é de mais importante deve ser pontuado por você para a gente fechar a sua participação conosco? Eu acho que o mais importante da cirurgia plástica é a autoestima, é a mudança, a transformação que causa na vida das pessoas, de todo mundo que é submetido ao procedimento. Então, a pessoa que chega ali é completamente diferente da pessoa que sai ali no pós-operatório. As histórias que a gente ouve é de encher o olho de lágrima realmente, porque é uma transformação na vida das pessoas, a relação que ela tem consigo mesma ali, ao olhar no espelho, ela transforma a vida dela e a vida da casa dela, né? O marido, os filhos, às vezes todo mundo transforma, a pessoa volta a namorar ali em casa porque ela se transformou na cirurgia plástica. Então, muito prazeroso trabalhar nessa área, fico muito feliz. Doutor Antônio Ricardo, quero aqui agradecer a sua presença, a sua participação hoje conosco ao vivo aqui no programa Mostra Graças à Saúde, dizendo que foi um prazer, foi a sua primeira entrevista. Eu espero, viu, Lucas, que a gente possa voltar numa próxima oportunidade. Acho que você ficou muito confortável, bem à vontade, dentro desses 3 temas que nós abordamos hoje aqui. Evidentemente que a cirurgia plástica, ela compreende vários outros procedimentos, várias outras cirurgias, mas focamos muito hoje sobre a questão da lipoaspiração, da abdominoplastia e da prótese de silicone. Muito obrigado pela sua presença aqui. Agradecer também que é o Lucas, que está acompanhando aqui no estúdio da TV Candidez. Obrigado, doutor Antônio Ricardo. Obrigado a vocês, boa noite para todo mundo. Espero ter esclarecido aí os temas. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha no sábado, a partir de 13h, ao vivo. Você já sabe, é toda terça-feira, 21h. Para você, uma boa noite, Ricardo. Até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister. Porque confiança é tudo.